Ontem saiu mais uma convocação para a Copa do Mundo, a da seleção da Bélgica. Essa convocação está chamando a atenção e repercutindo bastante, porque muitos estão comparando essa convocação com a da geração de ouro, o que tem escancarado o quanto a Bélgica despencou de nível nos últimos anos. Eu sou o Vini Weiner e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a nova seleção da Bélgica. Quem são os remanescentes da geração de ouro e o que podemos esperar deles nessa Copa do Mundo. Quem foram os convocados? Vamos ver primeiramente quais foram os 26 convocados pelo técnico Rudi Garcia. Como goleiros, ele levou Thibaut Courtois, do Real Madrid, Seny Lammens, do Manchester United e Mike Penders, do Estrasburgo. Nas laterais estão Timothy Castagne, do Fulham, Thomas Meunier, do Lille, Maxime de Cuyper, do Brighton e Joachim Seys, do Clube Bruges. Os zagueiros são Zeno de Bast, do Sporting, Conny de Winter, do Milan, Arthur Theate, do Frankfurt, Nathan Ngoy, do Lille e Brandon Michel, do Clube Bruges. Os meio-campistas são Kevin De Bruyne, do Napoli, Youri Tielemans, do Aston Villa, Nicolas Haskins, do Rangers, Amadou Onana, do Aston Villa, Hans Van Aken, do Clube Bruges e Axel Witsel, do Girona. No ataque aparecem Jeremy Doku, do Manchester City, Leandro Trossard, do Arsenal, Charles de Ketelaere, da Atalanta, Alexis Salmakers, do Milan, Matias Fernandes Pardo, do Lille, Romelu Lukaku, do Napoli, Dodi Lukebakio, do Milan e Diego Moreira, do Estrasburgo. Para quem não acompanha tanto o futebol europeu, com certeza você estranhou vários nomes dessa lista. Você deve conhecer muito mais a velha guarda. Mas quem são esses jogadores mais jovens, os jogadores da nova geração da Bélgica? Eu vou explicar para vocês. A maioria desses jogadores tem de 25 anos para baixo, então é uma geração completamente nova, não só em nomes, mas em idade também. E podem perceber que não é um time tão estrelado, de tanto peso, tanta mídia, quanto a geração de ouro. Isso é óbvio também. O que eu posso destacar aqui? Olhando para o gol, eles já têm o Courtois, que é um excelente goleiro, um dos melhores do mundo, e tem como reserva dele o Lammens, que joga no Manchester United e também é um ótimo goleiro. Nas laterais, o Castanha vocês devem conhecer porque jogou um bom tempo na Atalanta, na fase boa da Atalanta. Tem o Meunier, que jogou já no PSG, jogou no Borussia Dortmund. Na zaga é onde eles têm mais nomes novos. Por exemplo, o De Bast do Sporting é um jogador promissor, o De Winter do Milan é outro jogador promissor. No meio campo, aqui tem nomes mais experientes, como De Bruyne, Witsel, o próprio Tielemans, mas uma das grandes apostas para os próximos anos é o Onana, volante, jogador de boa imposição física, que tem feito alguns gols, joga no Aston Villa. No ataque tem os jogadores que vocês já conhecem, como o Doku, do City, o Trossard, do Arsenal, o Lukaku, do Napoli, mas é importante ressaltar que o Lukaku, por exemplo, ele está selecionado para a Copa do Mundo, mas ele não tem jogado. Lukaku sofreu uma grave lesão e pouco jogou nessa temporada. Então a expectativa é de que ele vá para a Copa pelo nome que ele tem, mas não por desempenho, porque até a expectativa para time titular é de que outro jogador fique com essa vaga que na teoria seria do Lukaku. Eu vou depois mostrar para vocês. Mas eles têm aqui, por exemplo, o De Ketelaere, que é um jogador que nesse ciclo se destacou bastante. Qual o time ideal da Bélgica? Quero mostrar para vocês a provável escalação da Bélgica para essa Copa do Mundo. Pode ter uma mudança ou outra em determinadas posições, mas a base deverá ser essa. Courtois no gol, não tem nem muito o que dizer, um dos melhores goleiros do mundo, extremamente seguro e decisivo. Na lateral direita eles têm o Thomas Meunier, que é um jogador que guarda muito bem a posição, é um bom marcador, um dos nomes mais experientes desse time também. Na zaga, eles podem montar uma dupla de zaga jovem. Essa dupla seria formada pelo Michel e pelo De Bast, que jogaram bastante ao longo do ciclo de preparação. Na lateral esquerda, eles podem colocar o De Cuyper, que também foi titular em vários jogos desse ciclo. O meio-campo da Bélgica, é claro que não é um meio-campo tão estrelado quanto da geração anterior, mas ainda assim é um bom meio-campo. Com o Onana, que eu citei para vocês, que é um jogador de muita imposição no meio-campo, bom marcador, bom na bola aérea. Ele pode jogar ao lado do Haskins, o Haskins é uma opção por ali, e obviamente armando esse time, Kevin De Bruyne. O De Bruyne não tem como a gente exigir que ele seja em 2026 o mesmo Kevin De Bruyne de 2018, quando estava no Prime. Mas dentro desse contexto de ser um time muito jovem,
O fato de ele ser um dos mais experientes pode fazer a diferença. É um cara que tem a liderança técnica e a liderança em termos de posicionamento. O ataque da Bélgica é um bom ataque porque é um ataque muito rápido. Eles têm de um lado o Jeremy Doku, que todo mundo acompanha no Manchester City, é um cara muito liso, muito rápido e que tem marcado muitos gols no time do Guardiola. Pelo outro lado, eles têm Leandro Trossard do Arsenal, que também é um jogador habilidoso, que vai pra cima, fazedor de gols, pode jogar um pouco mais por dentro também. E no comando do ataque, se lembram que eu falei que o Lukaku tá indo muito mais pelo nome porque ele nem tem jogado? No comando do ataque, com o Lukaku sem chegar a 100% na Copa, o titular deveria ser o De Ketelaere, que jogou nessa função ao longo de boa parte da preparação da Bélgica. O que esperar dessa equipe? Aqui eu preciso ser sincero. Mesmo que a Bélgica tenha bons jogadores, alguns jogadores experientes, esse time é um time que, dependendo do chaveamento que pegar, pode sonhar em chegar no máximo nas quartas de final. Dependendo de quem a Bélgica enfrentar nas oitavas, eu acho que ela pode já ser eliminada. E eu digo isso porque hoje nós temos outras seleções que são muito mais qualificadas. A Bélgica, como eu disse, tem uma boa base, tem bons jogadores, mas não é uma seleção de primeira, de segunda prateleira. Hoje ela corre bem por fora. A gente pega para comparar, por exemplo, com a geração de ouro. A geração de ouro já penou, já sofreu para beliscar uma semifinal. E olha que eles tinham grandes jogadores e todos eles nos seus auges. O Courtois, goleiro. O Kompany, zagueiro. Eles tinham ainda como opções para zaga o Vertonghen, Stotterham, o Alderweireld, Stotterham. No meu campo eles tinham Moussa Dembélé, Marouane Fellaini, enfim, o Witzel, muito mais jovem, De Bruyne, muito mais jovem. No ataque eles tinham o Lukaku voando, Eden Hazard voando, tinha Yannick Ferreira Carrasco, muita gente boa. Então aquela seleção, aquela base que até eliminou o Brasil na Copa de 2018, hoje a gente já vê que se a gente comparar com a seleção atual, ela era muito, muito melhor. Essa aqui, sendo bem sincero, se chegar nas quartas, sendo otimista, já estará ótimo. Não dá nem para exigir que essa seleção aqui vá longe. Ausência de peso. Eu mostrei para vocês que, principalmente no ataque, eles têm muitos jogadores conhecidos, jogadores que jogam em times importantes da Europa. Mas acreditem, assim como acontece em qualquer convocação de qualquer seleção do mundo, tem um jogador que a imprensa e os torcedores estão considerando que ele foi injustiçado pelo técnico Rudi Garcia. E eles acreditam que esse cara tinha que ter sido convocado para a Copa. Na verdade, esse jogador, para muitos, ele é apontado como o grande talento da nova geração. Ele se chama Mika Götze. Ele tem só 20 anos e ele joga no Ajax da Holanda. O Götze é um jogador extremamente habilidoso. Ele tem muita habilidade mesmo, ele é muito talentoso e tem um refino técnico diferenciado. Os números dele nessa temporada no futebol holandês chamam muita atenção. Ele em 41 jogos tem 17 gols e 14 assistências. É um cara que na Copa poderia ajudar, como mais uma opção no setor ofensivo. O Götze foi testado em apenas 2 oportunidades na seleção da Bélgica. E foram jogos justamente na última data FIFA, em março. Ele acabou jogando alguns minutos contra os Estados Unidos e foi escalado como titular contra o México. Mas parece que não conseguiu convencer o treinador de que deveria estar no grupo da Copa. Agora eu queria saber a sua opinião também. O que você espera e o que você acha dessa seleção da Bélgica para a Copa do Mundo? Não se esqueça de comentar. Para passar na fase de grupos, eu acredito que a Bélgica não terá dificuldade nenhuma, até porque eles estão num grupo que tem Nova Zelândia, Iraque e Egito. Agora, quando começarem os mata-matas, que aí a coisa vai ficar interessante. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, não esqueça do seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!